Gênesis 37, do verso 1 ao 5. Irmãos, fica ligado, porque a palavra de Deus, ela fala muito para nós. E são textos que a gente está acostumado a ler várias vezes. Mas como que essa história de José, como que José, ele, toda vez que a gente lê, ele fala, ele renova. O Espírito Santo, ele renova em nós algumas coisas. E parece que tem algumas coisas na nossa vida que precisam ser renovadas todo dia. Então, por isso que Deus usa um tema como esse, o ano de José, para nos colocar em um trilho, em um caminho. E Deus mostrou aqui algo tão bonito na vida de José, que eu acho que serve muito para nós também. Diz assim a palavra de Deus: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhes uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Verso 23 e 24. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas, que ele trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia e sem água. Pai, que esta breve mensagem ache um lugarzinho no nosso coração, porque achou no meu. E hoje é o dia que o Senhor escolheu para falar conosco, que mesmo que o mundo rasgue as vestes que o Senhor nos deu, mesmo assim, o Senhor tem vestes novas para dar para o seu povo. Muito obrigado, Jesus. Eu faço esta oração no seu poderoso nome. Amém? A Bíblia traz histórias fabulosas de homens e mulheres muito poderosos. E cada história, a Bíblia relata algumas marcas da vida ou do ministério de cada um. Se você pensar em Jeremias, olhando e lendo a história de Jeremias, nós vamos ver que a característica, uma das marcas do ministério de Jeremias, e isso é uma concordância no estudo teológico, que Jeremias foi um homem de lágrimas. Tanto que ele escreveu um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Poderíamos até colocar outro nome nesse livro, As Lágrimas de Jeremias. Jeremias era um homem que chorava, e chorava mesmo pelo povo, por um povo que era surdo, não ouvia a pregação, não ouvia a voz de Deus, falando e trazendo um futuro para eles e dizendo: é tempo de mudar de caminho, é tempo de se converter. E por isso Jeremias então foi marcado pelas lágrimas. Se olharmos a vida de Abraão, o primeiro dos patriarcas, Abraão ele foi um homem chamado o homem de altares. Quando ele foi chamado de Ur dos Caldeus, aonde ele passou, ele levantou altares para Deus. Então Abraão, ele foi um homem poderoso nos altares. Um deles, o mais famoso de todos, é o altar de Moriá,
onde ele levanta aquelas pedras, coloca seu filho Isaque para ser imolado, e ali Deus se revela para ele, e nós então, o povo de Deus, conhecemos o Jeová Jireh, o Deus que tudo provê. Se falarmos de Isaque, o segundo patriarca, é impossível não lembrarmos a marca de Isaque, são os poços que o seu pai fez, e que depois ele, fazendo o mesmo percurso, ele foi desentulhando os poços, né? Aquele famoso poço, o poço de Rehobote, o poço dos mananciais de águas, até chegar em Berseba. Ali os filisteus, eles entulhavam, Isaque cavava e os filisteus entulhavam novamente. Então, Abraão é um homem de altares, Jeremias, um homem de lágrimas, Isaque, o homem dos poços. Se olharmos para a vida de Jacó, olha que interessante, pastor, a igreja, é muito bonito isso, e a gente tem que prestar atenção, porque cada vida aqui tem algo que marca, tem algo. A vida de Jacó foi marcada por lugares. Ele, quando sai da casa do seu pai, ele volta, faz um percurso de volta, ele chega em Manaim, o acampamento dos anjos de Deus. Ali ele tem uma visão sobrenatural, para novamente em Betel, até chegar, aí chega em Peniel, o Val de Jaboque, até chegar em Canaã novamente para ver seu pai. É um caminho da vida, é um caminho que todos nós fazemos. Olhando para José, o que José traz de marca? Hein, Rodrigo? Conseguimos alcançar? Claro que sim. Na trajetória de José, em toda a luta que ele teve, e toda a restauração dele, José foi marcado pelas vestes. Ele teve algumas vestes ao longo da vida dele, e é muito bonito isso, porque, meu irmão, hoje, nessa noite, o Senhor Deus do céu e da terra, Ele trouxe muitos anjos, liberou anjos nesse lugar, porque assim como Ele fez com José no passado, que saiu da casa do seu pai, e teve pelos seus irmãos as vestes rasgadas, teve as vestes rasgadas pela mulher de Potifar, teve as vestes rasgadas na cadeia, e teve as vestes restauradas no palácio. Deus quer fazer isso hoje. Ele quer trazer vestes novas para quem teve vestes rasgadas. E eu tomei posse da minha. E a Bíblia diz aqui nesse texto que a primeira veste que ele recebeu foi uma veste colorida, de muitas cores, porque representava um tempo de festa na vida dele. Ele era um moço de 17 anos, e aos 17 anos ele sonhava muito, ele tinha muitos sonhos, e ele falou para os seus irmãos, ele então falou: olha, eu vejo feixes ali no campo, 10 feixes se curvam diante dos meus feixes. Aí os irmãos falam: por acaso nós iremos te servir? Depois ele fala das estrelas do céu, e os irmãos ficam, posso até dizer que eles ficaram possessos de ódio, de muita raiva. E a Bíblia diz aqui que eles ficaram com dois sentimentos que são diabólicos. Eles ficaram com ódio e eles ficaram com inveja. Irmãos, ódio e inveja é um sentimento que, se a pessoa tem, está pedindo a morte todo dia. Quem tem ódio de alguém, você, querido, saiba disso, não é a pessoa que vai morrer, é você que vai morrer todo dia. Quem tem inveja, morre também todos os dias. Assim aconteceu com os irmãos de José. Essas vestes, o que representa? As vestes de José, a primeira veste que ele recebeu, como ele era um homem que sonhava, um jovem que sonhava muito, são as vestes das promessas de Deus, em primeiro lugar. Diga comigo: as vestes das promessas de Deus. Agora diga de novo, porque você agora já aprendeu. 1, 2, 3. As vestes das promessas de Deus. Quando Jacó deu essas vestes para ele, Jacó estava entregando, o patriarca, o pai, a autoridade do pai, estava entregando para ele as promessas de Deus. As promessas de Deus que são infalíveis, as promessas de Deus que não caem por terra. José não sabia muito disso. Se você for lá para o verso 23, as vestes das promessas de Deus que ele recebeu, aqueles dentro da casa dele pegaram e rasgaram essas vestes, dizendo: olha, nós temos inveja das promessas de Deus na sua vida, nós temos ódio porque o nosso pai
declarou na sua vida as infalíveis promessas de Deus. Você disse que os nossos feixes se curvarão. Você está dizendo que você vai ser grande. Meu irmão, quem tem promessa de Deus aqui na sua vida, diga eu tenho. Levanta a mão aqui e diga eu tenho. Diga eu tenho. Deixa eu falar algo para você aqui, meu irmão, que é para impactar mesmo a sua vida. Eu quero declarar hoje na sua vida sobre as promessas. Olha esse texto aqui em Josué, capítulo 23, no verso 14. Eis que já hoje, diga hoje, sigo pelo caminho de todos da terra, e vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou o vosso Deus. Vosso Deus, todas vos sobrevieram as promessas de Deus, nenhuma delas caiu pela terra e nenhuma delas falhou. Deus mandou falar hoje para você que as vestes das promessas que Ele te deu, mesmo que o homem rasgue, Ele tem vestes novas para entregar para você nessa noite. Oh, aleluia! E às vezes quem rasgam? Aqueles que nós amamos, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão juntos de nós. Ele chegou com as roupas das promessas e falou para eles o que seria o futuro, e eles foram tomados pelo ódio, eles foram tomados pela raiva e rasgaram, deixaram ele nu. E aquele menino ali foi para a cisterna, e diz a palavra de Deus que ele foi vendido. Ele foi para a casa de um homem, e então ali Deus continua agindo na vida dele. Meu irmão, eu quero repetir isso até o final do sermão. O diabo pode rasgar as nossas vestes. Ele pode deixar a gente nu por um tempo, por uma hora, por um minuto, nos envergonhar. Mas o Senhor, Deus dos altos céus, Ele nunca tira o olho de nós. E o Deus de fidelidade, Ele se apresenta nessa noite aqui. Eu creio que Deus é fiel e não deixa um filho dele nu nessa terra. Não deixa. Ele está olhando a nossa causa. Ele viu José naquela cisterna. Ele viu o estado dele, chorando, clamando pelos irmãos: me salva, me tira daqui, eu quero me cobrir, eu estou com vergonha. E os irmãos não. Naquele dia, os irmãos de José pensaram que venceram dele de 10-0, mas eles não sabiam que o Deus de José é aquele que se faz presente. E se você pensa que você perdeu de 10-0, Deus está aqui hoje para provar que você vai ganhar de 1000-0 do diabo nessa noite. Ele vai parar na casa de Potifar. Vamos ler capítulo 39. Olha que bênção, irmão. Olha que palavra abençoada. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. Oh Deus, eu quero repetir, o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. O Senhor era contigo, que vai ser pessoa próspera, mulher próspera, homem próspero. Prosperidade não pode ser palavrão na boca de crente. Quem inventou prosperidade foi Deus, meu irmão. Se estão barateando a prosperidade de Deus, não é conosco, mas o Deus do ouro, da prata, o Deus da honra, o Deus fiel está nesse lugar para abençoar o seu povo. Veio Potifar, que o Senhor, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele e a quem servia, e ele o pôs sob mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo que tinha. E desde que o fizera mordomo a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou.
O Senhor abençoou a casa do egípcio por um motivo: por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que José colocava a mão. Oh, aleluia! Olha o verso 10 a 12. Falando ela a José, ela, aquela endemoniada, capetuda da mulher de Potifar, a pombagira estava lá, a PG estava lá, o diabo colocou ali alguém. Não pense, meu irmão, para cada vitória que você tem, se você é uma pessoa que está entendendo que Deus está te abençoando, pode ter certeza que vai vir a retaliação. O diabo gosta de rasgar vestes, e Deus te dá uma nova. Mas o diabo está em olho em você, sabe por quê? Você já viu o mendigo ser assaltado? Você já viu o mendigo ser roubado? Não, porque mendigo, querido, está um pedinte, ele está pedindo esmola, mas você tem muito para oferecer nessa terra. É por isso que o diabo está de olho em você. Mas vou falar de novo: para cada veste que o diabo rasgar a sua, Deus vai te dar 1000 vestes novas nessa noite. Oh, aleluia! Falando ela, vendo ela todos os dias, e não lhe dando ouvido. José não dava ouvido, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender os negócios. A ninguém dos da casa se achavam presentes. Então, olha o que a endemoniada da diaba fez. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. E ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Verso 20. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa noite Deus está fazendo algo tremendo aqui. O Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou na prisão. Só que tem o versículo 21 que diz: o Senhor Deus, porém, era com José. Yes! Para cada veste rasgada, para cada vergonha, Deus tem dupla honra para dar nesse lugar aqui. O diabo rasgou as vestes da promessa, e Deus foi lá e se apresentou com as vestes da fidelidade. José, meu filho, eu vejo o teu coração, porque assim, meu irmão, homem só vê casca, mas Deus te vê onde o homem não vê. Deus te vê na casa de Potifar, Deus te vê no calabouço, Deus te vê na masmorra, e Deus vê em você aquilo que o homem não vê. Deus te vê onde o homem não vê, e Deus vê em você aquilo que o homem não vê. Deus te vê onde você está, e Deus vê o que está dentro de você. E Deus fala com José: José, meu filho, eu te vesti com as promessas. Você é um homem que sonha, você é um homem que vê coisas grandes, muitas promessas, e a minha promessa não falha, ela não cai em lugar vazio. Oh, e hoje, neste dia, na casa de Potifar, eu me apresento e te dou vestes de fidelidade. E ele diz: eu sou contigo, tudo que você botar a mão nessa casa, eu prosperarei. Aí veio a capeta daquela mulher, rasgou de novo as vestes dele da fidelidade, e falou: você não é de Deus, Deus te abandonou, Deus não está contigo, as promessas morreram. Aquele Deus que você falava que era com você, a gente via, meu marido andava falando para todo mundo: o Deus de José é tremendo, o Deus de José é poderoso, tudo que esse menino bota a mão, tudo dá certo. Aí vem o diabo, te dá uma rasteira, arranca sua roupa e te deixa nu, com a vergonha exposta. Aí vem Deus e coloca, mesmo que seja na cadeia, Deus tem uma veste nova para dar para o seu povo nessa noite.
Isso quer dizer, meu irmão, que o lugar que você esteja, a situação que você estiver, se você é fiel a Deus, se você é firme no propósito de Deus, Deus tem vestes de fidelidade para te dar nessa noite. Tem uma história que conta que um pai falou para o filho dele: meu filho, eu quero que você não se esqueça de uma coisa, nunca na sua vida, haja o que houver, eu estarei sempre ao seu lado. Como é que é, papai? Meu filho, preste atenção, haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. O menino foi para a escola, e naquele dia teve um terremoto, a escola desabou, e os bombeiros foram para lá, o resgate, tira pedra, tira mais pedras, tira escombros, tira vigas, tira ferro, e à medida que vai passando as horas, a chance de sobrevivência é ínfima. Chegou o outro dia, o pai já estava lá, lutando, ajudando os bombeiros, e chegou uma hora, depois de 3 dias, só ficou o pai tirando pedra, de sob pedra. Os bombeiros falavam: meu senhor, não tem mais chance, porque chega nessa fase do resgate, não há mais vida, acaba o oxigênio, eles já estão desidratados, já estão famintos, já morreram, não tem mais como. E ele falou: não, eu tenho que achar o meu filho, eu vou achar o meu filho. E à medida que ele foi tirando, quando ele levantou uma pedra robusta, ele gritou: meu filho, você está aí? E lá de longe o filho gritou: pai, eu estou aqui, e estou com os meus colegas de classe, somos em 30, e todos nós estamos a salvos, ficamos entre 2 vigas e uma laje. E o pai então chamou os bombeiros, começou a tirar tudo, foi uma festa, tiraram as crianças, e perguntaram àquele menino: menino, como é que vocês conseguiram escapar? Ele disse: é simples, senhor bombeiro, o meu pai, ele me fez uma promessa, ele disse que estaria comigo em todas as situações da minha vida, e eu falei para os meus coleguinhas, quando tudo desabou: não fiquem preocupados, porque o meu pai, ele me fez uma promessa, ele disse: meu filho, haja o que houver, eu sempre estarei contigo. E eu sabia que o meu pai viria me buscar. É esse pai que eu estou falando, e ele está aqui para te acudir, para te salvar, para te resgatar, para te dar uma posição de honra. Oh Deus poderoso, como é bom saber que o nosso Deus é Deus de longe e Deus de perto. É o Deus que baila conosco, que ri conosco, mas é o Deus que chora também conosco. Esse é o nosso Deus, sempre está, a cada dia naquela cadeia, Deus se fazendo fiel na vida de um homem fiel. A terceira veste que ele deu está lá no capítulo 41, do verso 37 ao 42. Diz assim a palavra de Deus: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este? Prepara o louvor aqui já, porque eu quero cantar com a igreja. Quero cantar com a igreja. E eu quero cantar com a igreja aquele hino do advogado fiel. Meu irmão, para Deus não tem bola perdida. Para Deus não existe sinuca de bico. Para Deus não tem parede que não tem porta. Para Deus não tem precipício que não haja uma ponte. Por um motivo: por você. É por você. O difícil é a gente entender que a gente merece isso. Uma vida. Jesus atravessou aquele lago, aquele mar revolto por um homem endemoniado. Todo mundo chamava aquele homem de endemoniado, mas Jesus foi lá e provou para ele: você a partir de agora é filho de Deus. Você veio nesse lugar
Deus tem veste para te dar hoje, nessa noite. Oh, aleluia. Disse mais Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como você, José. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Preste atenção agora, irmão. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, e fez vestir vestes de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Só por isso eu quero levantar as minhas mãos e aplaudir ao Senhor. Oh Deus, seja louvado nesse lugar, Senhor. Seja louvado nesse lugar. Irmão, eu poderia falar muito da minha vida. Muito da minha vida. Teve situações que eu passei que eu vi o hálito do diabo na minha face. E literalmente ele rasgar minhas vestes de promessa. Rasgar palavras de maldição. Rasgar um menino cheio de sonho. E o diabo rasgou. Na juventude, quando eu vi minha família toda despencar, o diabo foi lá e rasgou e me deixou nu novamente. Dentro da minha casa hoje eu vi isso. Dentro da minha casa, uma visita linda que eu recebi hoje, de um casal que me conheceu menino na igreja. E a esposa do meu antigo professor de EBD, da classe de adolescente, falou: Hervé, tem uma cena que nunca sai da minha cabeça. Um dia cheguei na igreja, eu e minha família, e você estava lá sentado. Você foi o primeiro a chegar na igreja. A sua família tinha sido excluída. Minhas irmãs, minha irmã mais velha, professora da EBD, mãe solteira. Minha irmã do meio, também mãe solteira, foram excluídos da igreja. Meu pai cometeu uma bobagem, meu pai foi excluído, minha mãe junto com ele. O diabo mais uma vez rasgou as vestes das promessas e as vestes da fidelidade. E eu falei com Deus: Deus, aonde está o Senhor? E Deus, na minha história, Ele foi se manifestando aos poucos, aos poucos, aos poucos. E a cada veste que o diabo rasgou na minha vida, Deus foi me dando vestes novas. E hoje, Satanás, assim como Deus fez na vida de José, que não deixou ele ficar nu com a vergonha exposta, Deus fez na minha vida. Me deu vestes de promessas, me deu vestes de fidelidade e me deu vestes de autoridade, assim como fez com José. Em um dia, Deus colocou ele no lugar mais alto. Agora preste atenção numa coisa: a maior prova que vem depois que Deus te dá a veste de autoridade, pode ter certeza, é te colocar face a face com quem rasgou todas as suas vestes. Lá na frente, ele esteve face a face com seus algozes. Ele estava repleto com veste de autoridade. Ele agora era o soberano do Egito. Faraó deu o anel para ele, e aquilo dizia o seguinte: você tem poder de vida e poder de morte. Ele podia acabar com a vida de Potifar e com a mulher de Potifar. Ele podia acabar com a vida dos irmãos dele ali, fulminar na hora. Era uma ordem de José. Mas ele não. O homem e uma mulher que ao longo da sua vida teve vestes rasgadas,
restituídas por Deus, recebe no final a veste de autoridade. Vem a maior prova. É você diante dos seus algozes falar para eles, como José falou. Eu quero ler aqui, porque é muito bonito. As palavras dele é mais bonita do que a minha, com certeza. No capítulo 45, no verso 4, 5, ele diz: disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, aquele que vocês rasgaram as vestes. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. No verso 8: assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim o meu Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José estava falando: vocês rasgaram as minhas vestes, a mulher de Potifar rasgou as minhas vestes, o mundo rasgou as minhas vestes, mas o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, Ele me deu as vestes novas, vestes de autoridade. E hoje, nesse dia, eu escolho, ao invés de lhe pagar com a morte, eu escolho pagar com a vida. Vamos aplaudir. Libera o perdão hoje. Mais alto, meu irmão. Deus tem vestes novas. Mais. Aí na galeria, jovens, mais. As vestes de José estão nesse lugar. Veste de promessa, veste de fidelidade, veste de autoridade. Isso não é para qualquer um não, meu irmão. É para você. Fique de pé, igreja.